Fala galera, beleza? Ramon aqui de novo com vocês, é um imenso prazer estar aqui novamente para trazer mais demonstrações em matemática para vocês, ok? Nesse dia 26 de 2 de 2017. Ok pessoal, vamos ver o que nós trouxemos hoje. É uma demonstração mais uma vez de análise real 1 e vamos provar, fazer a prova do teorema 4, certo? Na minha numeração pessoal. Ok? Já vou mostrar qual é o teorema e as referências no final, tá bom? Beleza, pessoal, vamos lá então. Lembrando que não esqueça de avaliar o vídeo, que é muito importante para o canal. Se puder, inscreva-se no nosso canal, porque nos fins de semana eu ando postando vídeo, beleza? Não sempre. Vamos dar início a demonstração desse teorema, que é o teorema 4, que vai dizer o seguinte. Toda sequência monótona e limitada é convergente. Pessoal, atente-se no seguinte, esse teorema é um teorema muito importante da análise, tá? E tem lá nos livros que eu vou deixar no final as referências. E vamos lá, vamos ver como que vai funcionar essa demonstração. Então nós temos lá, a hipótese é que seja xn uma sequência, então xn, n natural, que é desse jeito que nós denotamos uma sequência, certo? É uma sequência monótona e limitada. Então, beleza. Ele está falando que toda sequência monótona é ilimitada. Essa parte aqui é a hipótese. Aí nós temos a tese, que é xn, n natural, que é do jeito que a gente denota a sequência, é convergente, ok? Então, essa é a hipótese, essa é a tese. Nós queremos provar que a hipótese implica na tese, tá certo? Então, a gente vai tomar uma sequência monótona ilimitada e vai provar que ela é convergente, tá bom? Vamos para a demonstração, olha só. Então, seja xn natural uma sequência monótona sem perda de generalidade, digamos, não decrescente limitada. Aí você fala, o que é isso? O que significa isso? Sem perda de generalidade é que existem dois casos. Existe o caso que ela é não decrescente e existe o caso que ela é não crescente. Nos dois casos, ela é monótona. Então, a demonstração para o caso não decrescente eu vou fazer. Agora, a demonstração para o caso não crescente é análoga. E vai ter só alguns certos detalhes, né? Como eu falo análogo, significa que tem alguns certos detalhes. E ao invés de pegar uma coisa, a gente pega outra. Já vou falar o que vai ser, tá? Então, vamos supor que sem perda de generalidade, digamos, não decrescente e limitada. Por quê? Volta lá, porque é uma sequência monótona e limitada. Estamos supondo por hipótese aqui, certo? Ok. Seja ainda o conjunto A dos elementos xn, tal que n é um número natural, tá? Ok, então, o que é esse conjunto A? O conjunto A é formado pelos xn's para n natural. O que significa isso? N natural, o Elon considera o primeiro número natural como 1, então a gente tem x1, x2, x3, xn e assim por diante, certo? Notemos que A é diferente do vazio, porque ele tem x1, x2, x3, x4 até xn, certo? Então ele é diferente do vazio. E como a sequência xn para n natural é limitada, segue que o conjunto A é limitado. Olha só, então A é diferente do vazio, e como a sequência xn natural é limitada, segue que o conjunto A é limitado, pois os elementos do conjunto são os mesmos que os termos da sequência, certo? Particularmente, se A é limitado, A é limitado superiormente. Porque para ele ser limitado, ele tem que ser limitado superiormente e inferiormente, tá bom? Pelo postulado de Dedekind, o que significa? A é um conjunto não vazio e limitado superiormente, então ele admite supremo. Olha só, se a gente tomasse uma sequência não crescente, a diferença seria que A é um conjunto limitado e limitado, particularmente é limitado inferiormente, ou seja, ele admite o ínfimo. Então você faria a mesma coisa que eu vou fazer com o ínfimo, tá bom? Beleza. Seja B, então ele admite um supremo, pelo postulado de Dedekind. Seja B o supremo do conjunto A. Supremo, o que é o supremo? Existe um supremo de um conjunto. Então eu estou chamando o B, o sup, que é o supremo do conjunto A, tá bom? Afirmamos que B é o limite de xn. Essa notação significa limite de xn quando n está indo para o infinito, tá bom? Ou seja, xn converge para B. Então eu estou afirmando que o limite de xn é justamente o supremo desse conjunto A, ok?
Então, vamos mostrar isso aí. Com efeito, dado um epsilon positivo, olha só, pessoal. Então, o que, que a gente precisa fazer? Olha só, por que, que eu vou escrever dado um epsilon positivo, existe um n0? Porque é o seguinte, quando a gente quer provar um limite, pela definição, a gente tem que ver que dado um epsilon positivo, existe um n0 natural, um número natural n0, de tal forma que, para todo x no domínio, certo? O que, que vai acontecer? Se n é maior ou igual que n0, então o xn ele está no intervalo de b menos epsilon e b mais epsilon. Xn é maior que b menos epsilon e menor que b mais epsilon, certo? É isso que eu quero mostrar. Então, com efeito, dado um epsilon positivo, como b menos epsilon é menor que b, o que, que significa dizer isso? B menos epsilon é um número menor do que b, porque eu estou subtraindo algo positivo, certo? Logo, b menos epsilon não é cota superior de a. B menos epsilon não é cota superior de a. Por quê? Pois, já que b é a menor das cotas superiores, para trás de b, ninguém pode ser cota superior de a, certo? Vamos repetir essa parte que é muito importante. B é a menor das cotas superiores. Para trás dele, em que b menos epsilon é um número um pouco menor do que b. Não pode ser cota superior de a, porque para trás de b, ninguém pode ser cota superior de a, já que b é a menor das cotas superiores, o supremo, certo? Assim, existe um n0 natural, tal que, então, se b menos epsilon não é cota superior de a, existe um índice tal que a sequência aplicada nesse índice é maior do que b menos epsilon. Então vamos lá, ó. Assim existe um n0 natural tal que xn0 é maior que b menos epsilon. Então eu vou chamar isso daqui de 1. Olha só, ou seja, existe um índice n0 de tal forma que a sequência aplicada nesse índice, o xn, eu estou aplicando particularmente no n0, x de n0. Certo? A sequência é uma função dos naturais na reta. Então eu estou trabalhando com xn0. Ou seja, existe um índice tal que a sequência aplicada neste índice resulta num número maior que b menos epsilon. Vamos voltar aqui. Como b menos epsilon não é cota superior de a, existe um índice de tal forma que a sequência aplicada nesse índice é maior que b menos epsilon, tá certo? Beleza. Como xn natural, que é a sequência que a gente está denotando dessa forma, é não decrescente, eu supus, sem perda de generalidade, que ela é não decrescente. Isso é, dado um alfa menor ou igual que um beta, implica que x de alfa, ou x alfa, é menor ou igual que x beta, certo? Ok, vamos ver da seguinte forma, vamos olhar daqui para cá. Então vamos lá, logo se, por exemplo, n é maior ou igual que n0, ou seja, beta é maior ou igual que alfa. Então, x de beta é maior ou igual que x de alfa, certo? Eu só estou usando o símbolo menor ou igual ao contrário aqui. Então, se n é maior ou igual que n0, implica que xn é maior ou igual que xn0. Beta é maior ou igual que alfa, implica que x beta é maior ou igual que x alfa, certo? Xn é maior ou igual que xn0 neste caso, certo? Ok? Usando 1, vem. Então, pessoal, por essa sequência xn natural ser não decrescente, vale essa propriedade. N maior ou igual que n0 implica que xn é maior ou igual que xn0. Então, usando 1, a gente vê que essa propriedade é válida, por causa da sequência não decrescente, e por 1, xn0 é maior que b menos epsilon. Então, xn0 é maior do que b menos epsilon. Juntei os dois aqui, ó. Coloquei o xn0 maior que b menos epsilon aqui do ladinho, certo? Implica que xn é maior que b menos epsilon. Ó, se xn é maior ou igual que xn0, que é maior que b menos epsilon, xn é maior que b menos epsilon, certo? Eu chamei de 2. Ok. Como xn é menor ou igual que b, para todo n natural, essa parte é muito importante. Olha só, a gente usa bastante esses conceitos em análise. Pois x é menor ou igual que o supremo de x para todo x no conjunto x. O que significa dizer isso? O supremo de um conjunto é maior ou igual do que
cada elemento deste conjunto X no caso. Vamos fazer a mesma coisa com o conjunto A. Para todo n natural, ou seja, x1, x2, x3 até xn, o supremo deste conjunto, do conjunto A, é maior ou igual do que xn, porque xn é um elemento do conjunto A, certo? Então, o supremo ele é sempre maior ou igual do que todo elemento, para todo n natural, todo elemento do conjunto A, certo? E o conjunto A a gente denotou lá, é o xn tal que n natural, tá bom? Beleza. E como B é menor que B mais epsilon, porque B é menor do que B mais uma coisinha positiva, um número positivo, certo? Segue que xn é menor ou igual que B, de acordo com esse daqui, e ao mesmo tempo B é menor que B mais epsilon, então tá aí. Ou seja, xn é menor do que B menos B mais epsilon, certo? Xn é menor que B mais epsilon, chamei de 3. Por 2 e 3 teremos, note o seguinte, xn ao mesmo tempo ele é maior do que B menos epsilon e xn é menor do que B mais epsilon. Então, por 2 e 3, eu falei, dado um epsilon positivo, então beleza. Então, para todo epsilon positivo, a mesma coisa, dado um epsilon positivo, existe um n0 natural, tal que, a partir de um índice, no caso, n maior ou igual que n0, implica que a sequência fica entre b menos epsilon e b mais epsilon, certo? E isso é a mesma coisa de dizer de onde limite de xn, quando n tende ao infinito, é igual a b. A gente geralmente denota dessa forma, tá? Não fica escrevendo n tendendo ao infinito, certo? Já que com sequência a gente só trabalha com um n particularmente, um n suficientemente grande, que a gente fala, ou seja, tendendo ao infinito. Beleza, pessoal. Então, a gente provou que o limite de xn é b, porque para todo epsilon maior que zero, existe um n0 natural, tal que a n maior ou igual que n0 implica que xn está num intervalo de b menos epsilon e b mais epsilon. Então, o limite de xn é b, portanto, se o limite dessa sequência é um número, então a sequência é convergente, certo? Portanto, xn natural é convergente e converge para o B, justamente o B, que é o supremo do conjunto A. E aí nós terminamos a demonstração. E as referências são Análise Real, Função de uma Variável, volume 1, Elon Lages Lima, do IMPA, aquele livrinho mais pequenininho, e Curso de Análise, volume 1, Elon Lages Lima, do IMPA, que é um livro um pouco mais grosso, certo? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, grande abraço, ótimos estudos para vocês e falou!